Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse momento em que nós nos encontramos, ó Deus, para aprender da Tua palavra. Ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra é espírito e vida. Amém. E queremos entender, ó Deus, em que revelação do Espírito o Senhor tem para nos ensinar hoje. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é uma fonte inesgotável, ó Deus. Aguça os nossos ouvidos, que possamos estar atentos, ó Deus, à voz do Espírito para aprender mais do Senhor e transformarmos a nossa vida, Pai, pelo poder da Tua palavra. Ser com Teus filhos, ó Deus, nesse momento, para que eles possam estar atentos, Deus, àquilo que o Senhor vem nos revelar nesta noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós paramos na igreja de Sardes, sim? Não é isso? Igreja de Sardes. Nós estamos estudando o período da igreja, né, que são as 7 igrejas. Sempre vou estar frisando isso, que é muito importante, em dizer para os irmãos que são os 7 períodos do tempo da igreja até o dia de hoje. Por isso que é muito importante nós estudar todas as igrejas. Amém? Então, todas elas têm algo pessoal. Apesar do ser no século I, século II, vai século XVIII, XIX, XX, XXI, vai chegar até nós. Porém, precisamos ver essas aplicações e para que tempo ela foi pregada. Certo? Certo. Então, hoje, nós vamos dar uma adiantada, mas vai ter hora que a gente vai parar em um versículo, nós paramos. No versículo 2, ficamos 1h18, aí, mas aproximadamente, em um versículo, ainda vamos pincelar mais um pouquinho, porque a revelação é esse mesmo, ela vem, a fonte é inesgotável. Então, nós vamos começar fazendo a leitura. Quem é que vai nos ajudar na leitura hoje? Quer revezar com Camila? Quem pode ir? Se não for, vai Camila mesmo. Te colocar como oficial. Vamos votar, então. Eu voto na Camila. Eu também. Eu também. Já... Gente, vocês são muito cara de pau. Eu te ajudo mesmo. Amém, né? Amém. Vai dar tempo de eu escrever também. Eu nem dei tempo, meu voto Minerva. Não. Já fui logo. Amém. Ai, meu pai. Vai ser a igreja de Filadélfia ou vai voltar um pouco, pastor? Nós não terminamos no Sardes, não. Sardes não, terminamos não. Ah, é verdade. Vamos para Sardes. Vamos ler aí. Vamos fazer o seguinte, Camila. Vamos ler versículo por versículo, tá? Tá. Vamos ler fazer a leitura toda dele. Vamos lá. Apocalipse 3, né? Uhum. É só Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vive e está morto. Muito bem. A igreja anterior a Sardes foi a igreja de Tiatira. Certo? Sim. A igreja de Tiatira, pode escrever aí, anota aí. É representada a igreja das trevas. Anotaram isso? Agora, por que igreja das trevas? As 7 cartas, elas estão em estado de progressão.
Pode anotar isso. Ela está em estado de progressão. Desde Éfeso até Laodiceia, o estado da igreja vai estar em estado de progressão. Então, se a igreja já está em estado de progressão, a igreja de Tiatira é uma igreja que está em... O que eu falei que ela está aqui? Progressão. Ela está em trevas. Vamos lá? Tiatira, ela está em trevas. Por que ela está em trevas? Porque essa igreja foi no período da reforma. Essa igreja foi para o período da reforma. A reforma, na época do Martinho Lutero, nós sabemos, passou esse período, só que a reforma foi feita pelo homem. Nós vamos conhecer uma igreja da reforma, reformada por Deus. Isso lá na frente a gente vai ver isso. A igreja da reforma, Tiatira, que ela veio trazendo algo não esclarecedor, Fábio. Por exemplo, a igreja não foi reformada? Martinho Lutero não foi a reforma da igreja? Que essa igreja tinha que dar continuidade em quê? A total mudança, sim ou não? Sim. Mas não houve. Quer um exemplo? O batismo. Continuaram batizando criança. Sim. Continuaram a ceia. A ceia é para todos. A ceia é para todos que faz parte do corpo. A ceia faz tudo que a parte está em comunhão com a igreja. A ceia. Então, quer dizer, a reforma veio, mas o cálice ficou só por um. E o pão, os demais poderiam comer, chamada hóstia. Mas o cálice só o líder que bebe do sangue. E Jesus vai dizer o quê? Lá em João capítulo 6. Aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, o que aconteceu, Camila? Houve uma divisão entre os leigos, que ele só poderia fazer, ele não tinha entendimento, ele não tinha Bíblia. Foi um período de perseguição muito grande, ele não tinha Bíblia. Tinha o clero. O que é o clero? O clero era um grupo de religioso, líder, sacerdotes. Se a irmã quiser procurar e pesquisar aí, pesquisa aí no Google, aí no dicionário. Clero, significado. Para ter uma clareza bem... E traz para nós aí. Clero, né, pastor? Sim. Um corpo de ministros ordenados em uma igreja cristã. Na Igreja Católica Romana e na Igreja da Inglaterra, o termo inclui as ordens de bispo, presbítero e diácono. E tem outras partes que, se a gente for pesquisar em outros dicionários, vamos ver que são sacerdotes. O que aconteceu com eles? Eles tinham acesso à palavra. Tem outros que falam, designa um conjunto de sacerdotes. Isso. Então, eles tinham acesso à palavra. Mas o propósito de Deus para que a reforma viesse é que todos nós pudéssemos ser livres. Que esse é o propósito de Jesus. Nós ter acesso ao trono. Nós ter acesso ao lugar santo dos santos. Esse foi o propósito de Jesus. Que a gente tivesse livre acesso. Às vezes, irmão, nós ficamos assim. Não podemos... Preste atenção no que o pastor vai falar agora. Isso é muito importante. Você, cada um de vocês, hoje, dentro da reforma, reformado por Cristo, vocês têm livre acesso à sala do trono, independente de sacerdote. As suas orações são ouvidas e chegadas até Deus. Meu Deus.
Aí na sua casa, aí no teu quarto, Deus vai ouvir as suas orações. Porque o que era antigamente? Uma dependência. Todo leigo dependia desses líderes, do clero. Então, tentaram reformar isso para que todos tivessem acesso. As indulgências de Martim Lutero, aquilo tudo que ele foi tentar esclarecer, foi para botar o povo para estudar a Bíblia, porque o povo só ouvia o que eles falavam, mas não tinha conhecimento de causa. Então, esse período da igreja que nós estamos vivendo, esse de Tiatira e Sardes, é o período da reforma, que não foi bem reformado. Estamos claros nisso aí? Deus não quer que nós sejamos ignorantes. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento é libertador. O dia que você entender isso, que você tem acesso a Deus, nós não vamos ficar aí pendentes, porque muitos homens hoje ainda quer ser o clero. Ele quer que você come aqui, mas nós somos alimentados pelo Senhor. Amém. Eu quero ser boca de Deus, eu quero esclarecer nesse estudo para vocês, dizer livremente, eu não tenho medo de estar no público e dizer assim, vocês têm direito ao salo do trono, você não precisa... É claro, eu sou um líder para te dar o alimento, para te instruir o caminho, para te levar até ele, te conduzir, porque o pastor conduz as ovelhas. Mas dentro do esclarecimento, do conhecimento libertador, você tem o seu direito de chegar até Deus, né, como tem o seu dever de obedecê-lo, você tem o direito de desfrutar das mais preciosas bênçãos ricas, celestiais na vida de vocês. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra. E para comer o melhor da terra não é na mão dos homens, é na mão do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então, a igreja de Tiatira é uma igreja das trevas, no período das trevas, em que os leigos viviam no escuro do conhecimento. Quem está entendendo? Amém. Qual era a doutrina de Tiatira? Qual era a doutrina? Um minutinho. Até você pegar o estudo anterior. É a doutrina de Jezabel. E Balaão também. Balaão, Jezabel. Essas doutrinas. Cadê o seu? Falaram alguma coisa? Não, foi eu que falei com o Miriam aqui. Só um minutinho que tá dando um retorno, mas eu acho que era do telefone do Mauro. Mas vai lá, vamos seguir. Vê aí. Então. Do meu, não. Oi. Acho que o meu tá tranquilo. O meu também tá. Chuelo. Vai lá. Não, pode ir, tá de boa. Muito bem. Então, a doutrina de Jezabel, você pode ver que é a doutrina de quem? Humana. Materialista. Então, essa reforma não foi uma reforma. Deus vai reformar a verdadeira igreja. Quem vai reformar a verdadeira igreja espiritual é Jesus. E nessa reforma da reforma, é que Deus vai dizer qual é a igreja que ele vai aprovar. Porque todas as igrejas que nós estamos vendo até agora, eu tenho uma queixa contra ti. Sim ou não? Sim. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer, eu não tenho nada contra você. Porque você entendeu a reforma da reforma. Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para nós e vai ver. Admiro as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então, os elogios de Deus vai vir sem críticas. Quando nós entender a verdadeira reforma.
Porque a reforma pelo homem, ela deu um avanço. Nós avançamos muito. Mas ainda nós estamos um pouco longe da realidade, daquilo que Deus tem para nós. E como igreja, como que devemos, comportá-lo. Amém? Amém. Então, a Amém. igreja de Tiatira foi uma igreja no período de quê? No período que os homens falavam. A doutrina que eles implantaram não era a Bíblia, que é a doutrina de Jezabel. É uma doutrina gananciosa, uma doutrina trazendo para si o seu próprio interesse. Então, agora, saindo da doutrina das trevas, Deus agora precisa de dar uma luz. Nós não estamos em estado de progressão? Então, Deus vai trazer uma luz. Então, como que ele vai representar agora? Agora, nós entendendo que Tiatira é uma igreja no período das trevas, nós vamos ler agora Sardes com outros olhos. Vamos lá. Pode ler, Camilo. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive e está morto. Então, como que Cristo vai representar para uma igreja que vem de uma sequência de treva? Ele tem que vir como... Vamos lá? Se uma Repete aí, igreja, pastor. a igreja de Tiatira é uma igreja... A igreja está em estado de progressão. Se a igreja de Tiatira está vindo como um estado de trevas, como que Jesus tem que representar para a igreja de Sardes? Luz. Como luz. Amém, Natália? Amém. Glória a Como Deus. luz. Então, olha como que ele representa como luz. Lê de novo, irmã, por favor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Estrelas são luz. Então, agora eu quero trazer luz para vocês. Eu quero trazer. Por quê? Irmão, preste atenção. O que é trazer luz? Trazer a verdade, né, pastor? Trazer a luz da verdade. Trazer conhecimento. Não, agora eu não quero que você faça parte. Eu não quero só o clero. Eu não quero que vocês fiquem. Eu quero que vocês entendam a minha palavra. Eu quero que vocês se igualam. Somos um. Eu não sou mais do que vocês não são mais do que eu. Jesus quer igualar, quer botar em um nível, todo em um nível de espiritualidade. Então, dizendo assim, você tem o direito de ser acesso, mas eu vou te dar luz, eu vou tirar você, eu vou abrir a sua mente e quero entender que você não vai ficar comendo da mão das pessoas, enganando as pessoas, achando que o clero, ele tem, a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Meu Deus. A última palavra não é do homem. Então, não é tudo que eu vou chegar lá naquele altar e vocês vão dizer assim, é verdade, o pastor disse isso. Não, vai para a Bíblia. Deus está te convidando você a ir para a luz. E a luz é a tua palavra. Vê lá Salmo 119, versículo 105, diz o quê? E aí, alguém, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não, eu quero te dar luz, eu quero te dar o quê? Eu quero te dar a Bíblia. Olha, irmão, olha como é que muda tudo, irmão. Agora você você atravessou. Você saiu do ponto zero. Deus está dizendo assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Eu tenho a luz. E a Bíblia diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Do mundo. Nós somos luz, irmão. E quem está na luz tem comunhão com ele. Verdade. Esse
Esse é o poder esclarecedor da palavra, libertador da palavra. Ser luz, estar na luz. Irmão, não sei se Salmo 36, versículo 9. Eu não sei. Lê para mim. Salmo o quê, pastor? 36, 9. Porque em ti está porque em ti está o manancial da vida. Da tua luz veremos a luz. Pelo amor de Deus. Glória a Aí. Deus. Qual é a Salmos? 36, 9. Forte esse versículo. Irmão, está o Muito manancial. Irmão, o nosso manancial de vida está onde? No pastor? Não. Em Deus. O nosso irmão, olha, sabe o que aconteceu? Parece que a reforma não mudou nossa vida. Nós vamos para a igreja, sem conhecimento nenhum, senta no banco, ouve aquilo que o pastor fala, aceita tudo e vem para casa. Que reforma é essa? É Salmo o quê? 39? 36, 9. 36, 9. Pode ler de novo, Natália. Esse salmo é violento. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, a palavra de Deus é o quê? Você leu? Lâmpada Lâmpada. e luz para o nosso caminho. Sabe quem vai te guiar? É a palavra de Deus, irmão. Sabe o que ninguém me faz de bobo mais, Fábio? Por causa do conhecimento que eu adquiri. Eu não paro em qualquer lugar porque eu sei de onde vim, sei para onde eu vou. Não paro. Eu não me alimento de qualquer coisa. Faço caras e bocas, seja legal, cavaleiro com as pessoas, tranquilo no ambiente, venho para casa, excluo tudo aquilo porque o esclarecimento que Deus me deu através da tua palavra é lâmpada para mim, é luz, é um manancial de vida, é aqui que é o meu alimento. Então nós temos que sair, sai de Tiatira, sai das trevas, sai das trevas, aleluia. Glória a Deus. Sai das trevas. Não, as igrejas estão aí, irmão. Olha, vocês que estão aqui nessas aulas, vocês vão chegar a entrar em algumas igrejas, vão fazer visita. E vão chegar, vão fazer que assim, levanta a mão, você vai fazer isso. Você que e você vai ficar com a mão baixa, porque tu tem conhecimento, e eles vão ficar assim, inculcados com vocês. Cara, eles não levantaram a mão, cara. Aí você fala assim, eu sou conhecimento é libertador. Eu estou na luz. Esse showzinho aí, Jesus já me libertou. Nós já estamos em outro patamar, outro nível. Entendeu? A Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe quando que nós vamos parar de conhecer o Senhor? Nunca. Nós vamos passar a eternidade e não vamos saber quem é Deus. É uma fonte inesgotável. Não tem como explicar Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A minha mente não funciona. Eu vou aqui para a palavra, me aprofundo aqui, quando chego em Deus, me trava. Porque quem é Deus? O mínimo que você pode falar, Deus é amor, Deus é espírito. Isso aí é coisas pequenas. Olha lá em Deuteronômio 29 diz o quê? Anota isso. Esse versículo é lindo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem.
e nós aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então a nossa só é revelada. E essas coisas encobertas? Como que nós vamos conhecer esse mistério? Quem está aí? Amém. Amém? Amém. Então, Deuteronômio do quê? 29, 29. 29. E agora, eu poderia deixar esse versículo para trás? Camila? Não. Tem hora que fala, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, então eu falo assim, eu vou entregando. Deus vai me revelando, eu vou entregando. Eu só quero falar para vocês aqui, todas as vezes que eu quero falar para você aqui, eu estou me incluindo como pastor, tá, irmão? Eu nunca vou deixar de incluir aquilo que, exercendo aquilo que fui chamado. Então, quando eu for falar para você que vocês são livres, não é só do pastor fulano, Bertano, João, Tiago, o pastor Carlos também. Você tem a liberdade de chegar diante do trono e assim, o pastor Carlos está falando isso aqui. Eu vou lá na Bíblia ver quem está falando a verdade. Eu não tenho a voz da verdade. A voz da verdade é o Senhor. Então, eu procuro com zelo falar com vocês e mostrar o texto. Então, por isso que quando eu chegar em uma igreja, quando o pastor estiver falando, eu já estou ligado em 220 e indo no texto onde ele está dizendo lá para me saber que, de fato, se eu posso vir para casa com esse alimento. Então, Deus está querendo que você tenha luz. Deus está trazendo essa clareza para nós. Olha o que ele tem. A palavra de Deus, ela é luz, né? É vida. O Espírito também é a palavra. O Espírito de Deus, os 7 Espíritos que estão com ele também é vida, é palavra. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as minhas palavras são Espírito e vida. Sim ou não? Sim. Bota aí, irmão, escreve aí na pesquisa aqui. As minhas palavras são Espírito e vida. Vai aparecer o versículo aí. João 6:63. A partir Leia. do 60. Tá todo mundo ligado aí? Saiu todo mundo, mas tá todo mundo ligadinho, né? Não, tá todo mundo ligado. Tá João bom. 6, que é? João 6:63. Lê para nós. 63, né, bom? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras as palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida. Então, quer dizer, o Espírito as palavras que eu tenho é Espírito e vida. Então, o Espírito é o quê? É uma palavra. Lê agora aí o primeiro versículo de novo, irmão Camilo. Primeiro, tá. De Apocalipse? Sim, do capítulo, versículo 1 do capítulo 3. Já sai. Chegando. Ó, E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Peraí, os 7, Espíritos. esse Espírito aqui é palavra. Palavra. Porque a minha palavra é Espírito e vida. Então, ele agora vem dizer assim, olha, eu venho trazer vida para você. Por que está trazendo que vem trazer luz, esclarecimento? Eu venho trazer palavra e vida. Olha o versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Uhum. Deixa aqui. Não, versículo 1 ainda, aliás. Olha, então. Ah, tá. Versículo 1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uhum. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive e está morto. Então, e a palavra de Deus é o quê? Espírito e Vida. é necessário que o meu espírito esteja em você para que vocês vivam. Porque você parece que tem vida, mas está morto. Porque está uma igreja, mas é uma igreja sem espiritualidade. A igreja sem palavra, ela está morta, pastor. E aí? E sem o espírito? Nem nasceu. O espírito já é a vida, né? Irmã, está entendendo o esclarecimento dessa aula? Eu vi essa parte de novo para anotar tudo. Porque ela fez assim, ó. Ela fez. Por quê? Eu comecei a estudar e daqui a pouco veio umas mensagens, umas revelações e eu falei assim, não, cara, eu não vou deixar ele sem saber essa informação, não. Porque eu creio que isso aqui é uma das informações mais importantes para a nossa vida, como servo do Senhor, para nós sermos libertador de verdade, ser liberto de verdade. Precisamos disso, essa clareza. Então, a igreja de Tiatira era uma igreja que estava o quê? Em trevas. E ela estava o quê? Morta. Então, ele veio como? Ele veio com o Espírito, os 7 Espíritos, para dar vida. Ele veio com as estrelas para dar luz às trevas. Meu Deus. Amém? E amém? Amém. Está tranquilo aí, irmão? Acompanhamento do raciocínio? Tá indo. Amém. Então, irmão, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, e eu quero dizer para os irmãos, ó, essas minhas palavras são espírito e Verdade. sabe que você tem que chegar perto dela e falar assim, ó, independente do pastor Carlos, eu estou aqui para te instruir a fazer isso. Se vocês pegarem isso, vocês vão atravessar. Vocês vão chegar do outro lado. Senhor, me revela a tua palavra, Deus, através do Espírito. Me dê luz, Deus, porque ele é lâmpada para os meus pés. Pede a Deus, Deus vai te dar luz, e o Espírito vai esclarecer você, e você vai ver revelação de Deus, irmão. Como que esses homens alcançaram a revelação de Deus, irmão? É verdade. Buscando, irmão, a palavra, pedindo o Espírito. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos, e a minha palavra são Espírito e vida. Fala para mim, me pergunta. Pergunta para o Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para mim hoje, através dessa palavra? O que o Senhor tem de revelação para mim, para a minha vida, para a minha família? Porque muitas coisas estão travadas na nossa vida, em tudo, porque muitas das vezes nós passamos e não consultamos o autor. O autor do livro, daqui, não é, da Bíblia, é o Espírito Santo. Ele que mandou. Vocês escrevem, mas escreve o que eu estou ditando. É Jesus que está falando isso. É o Espírito Santo que tocou os profetas lá no passado, para que eles, movidos pelo Espírito, tivessem a luz do entendimento para escrever. Muitos morreram sem ver a promessa. Isaías foi o que mais profetizou de Jesus. Morreu 700 anos antes dele nascer. E aí? Mas ele falou assim, um menino não nasceu, um filho não deu, e o seu nome foi dando nome. E não viu o menino nascer. Hoje nós conhecemos a história por outro lado. E nós estamos pior do que os profetas que profetizaram sem ver.
Hoje os fatos já foram ocorridos. A história já foi narrada. Nós precisamos pedir luz, entendimento da palavra. Seja, irmão, seja mesmo vencedora, seja um vencedor, mas busque, vocês agora não são leigos. Deus está igualando. Nós vamos chegar na igreja que Deus vai igualar tudo. Aqui ainda está ainda. Aqui está o clero e o leigo, porque nós estamos no período da reforma. Pode escrever isso aí. Nós estamos no período da reforma. Eu só estou adiantando vocês dentro do que vai acontecer lá na frente, porque eu já estudei. Mas nós estamos num período da reforma, aonde tem gente... Você já ouviu uma igreja? Ainda tem igreja ainda que... Ainda tem clero ainda, irmão? Muita coisa. Mas sabe por que a igreja tem clero? Que o povo não tem conhecimento. É porque tem leigo do outro lado para ouvir. Só tem leigo. O dia que tiver conhecimento, há confronto. Muito. Oh. Tem pastor que chega para você e fala assim, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. E a Bíblia nunca te proibiu. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre por Deus e preso pelos homens. É verdade. Aleluia. Não podemos ser, não pode existir clero. Deus igualou tudo. Nós estamos num patamar diante de Deus hoje. Nós avançamos, a igreja avançou. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, gente. Ele é ressurreto e vivo. Meu Deus. Então, nós temos que viver esse novo, esse algo que Deus deu para nós, essa liberdade de conhecer a palavra. Glória a Deus que esse grupo pequeno que está aqui está buscando o conhecimento da Bíblia, para não ser enganado pelos homens dentro da igreja, pelos clero, que tentaram reformar uma coisa que deixou pela metade. Mas o Espírito Santo que habita em vós todos os dias, até a consumação do século, conduzirá nós à luz da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não estou aqui para desmotivar vocês a motivar vocês a criticar igreja. Eu estou aqui para fazer vocês a ler Bíblia. Se eu conseguir fazer que vocês leia a Bíblia e amanhã alguma coisa seja confrontado, porque ontem eu ministrei um pouco ontem a respeito disso. Deus nunca vai confrontar ninguém na zona de conforto. Pastor, isso é tão forte que o senhor está falando, que uma vez eu fiz um convite para um irmão, e tinha um evento lá no nosso ministério, e ele me respondeu dizendo que ele não podia ir porque ele fazia parte da liderança da igreja dele e o pastor dele não permitia que ele saísse da igreja para ir visitar a igreja nenhuma. O clero. Meu Deus, eu fiquei impactado. Jesus. Terrível. Parece triste de ouvir uma coisa dessa no século XXI. Né? Muito. Irmãos, eu sou prova viva aqui, irmão, que está aqui, vocês estão aqui comigo. Se eu fosse um clero, eu não estaria dando aula para vocês. Eu seria egoísta, cara. E estaria botando tudo no lixo aquilo que Deus me deu como luz da palavra. Se eu não conseguir levar vocês comigo perto, mas eu conseguir, mesmo à distância, caminhar você para a luz da verdade e estar mais do que um vencedor, uma vencedora no Senhor, eu já conquistei o meu propósito de vir aqui nessa terra. Conduzir a pessoa para o reino, meu Deus. Aleluia. O clero é aquele que atrai só para si. O reino é para todos, meu Deus. O reino é para todos. Essa mente tem que abrir, cara. É verdade. Essa mente tem que abrir. Às vezes eu falo assim para vocês, tem aula que eu dou para vocês aqui, vou falar assim em critério não de querer me exaltar, tem aula que eu dou para vocês aqui que eu pago.
Eu não tenho, eu não foi vitalício meu curso. Tem curso meu que é vitalício, eu comprei é meu. Eu tenho direito, é para toda a vida esse curso para mim. Eu vou guardar na minha pasta, eu vou ali, comprei, é meu, paguei. Tem um que eu comprei, mas só vale por um ano. Aí o que eu tenho que fazer? Para mim voltar a pesquisar aqueles estudos lá mais profundo, eu tenho que ir lá na conta, abrir a conta e pagar. Mas o que eu faço isso? Eu não faço isso para mim, eu faço para o reino. E eu Amém. trago esse conhecimento para vocês para o reino. Então, isso que Deus está mostrando aqui, ele está dizendo, eu vou me apresentar para a igreja de Sardes, na fase progressiva, que ela tem que sair dessa, não trazer essa mentalidade de treva de Tiatira. Porque tem cara que vive, mas está morto. Vai para a igreja, senta no banco, aceita tudo e vem para casa com aquilo que foi plantado pelo clero. Nós temos que entender, porque quando nós somos conhecedor, nós entendemos que nós não podemos compartilhar com os erros. Porque não somente aqueles que praticam, não somente aqueles que praticam, mas aqueles que aprovam. Quer ver uma coisa? Eu creio que é Romanos 1:32. Se não for, depois eu pesquiso e digo para vocês. Esse versículo não tá, esse aí não estava na minha mente. Foi só para mim não ficar nas minhas palavras. Mas eu prometo trazer em outra aula, se não for esse. Romanos 1:32. Não, Os que Romanos. conhecendo a justiça de Deus e são dignos da morte, os que os praticam, não somente as fazem, mas também conseguem aos que as fazem. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Tem uns Lê de novo, Sabia? Pode ler. Bia, lê de novo aí. É esse. Perdão. Pode ler, dá pra gente ouvir no... tá. Perdão, paz, irmãos. Ao contrário, melhor você ler com o microfone do Fábio mesmo. Dá pra ouvir. Para não dar eco. Romanos 1:32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Você vai consentir o que eles estão fazendo? Deus vai punir você da mesma maneira que está. Eles não estão fazendo, você não está fazendo, mas você está apoiando, concordando, dando ênfase àquilo que eles estão praticando. Então você vai estar no mesmo juízo diante de Deus. Não adianta. Tem muita gente fazendo coisa errada dentro de uma igreja. Eu sei que as pessoas. Nós estamos tratando de igreja perfeita. Nós estamos tratando de luz da palavra. Nós estamos tratando de esclarecimento. Na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos. Você já imaginou eu? Imagina eu, pastor Carlos, pregando heresia dentro da igreja. Você imagina eu? É contraditório. Imagina eu largar a Bíblia e começar a falar coisa de mim dentro da igreja. É contraditório. Vocês vão fazer o quê? O que a igreja de Bereia, os bereanos faziam lá na época que Paulo pregava? Apóstolo Paulo pregando. Apóstolo Paulo. Lá em Bereia, os bereanos falavam o quê? Deixa eu ver se esse apóstolo Paulo está falando a verdade. Eles iam para a Bíblia. E quando olhava aqui, olhava para Paulo, olhava para a Bíblia, olhava para Paulo, falava assim, ele está falando a verdade. Se apóstolo Paulo foi investigado por uma igreja, Meu Deus. imagina se os pastores de hoje. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Irmão, é porque a gente vai esquecendo.
O que é igreja? Isso. Irmão, sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós temos uma mente muito curta. Você acredita que nós já lemos isso nas cartas, isso? Quem lembra disso? Eu não lembro, não. Na primeira carta de Éfeso, olha lá. Capítulo 2. Vamos lá. Éfeso. Deixa eu ver as cartas de Éfeso. No capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Ah, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs a prova pronto. Que pôs Prova. esperando. E não são. Tem que botar a prova, porque são que não são, né? Comer qualquer coisa, não. É verdade. E ele fala aqui, ó, que posto à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos. E não são. Tem muito coisa que faz, irmã Camila. Auto se titula, sai daqui um membro, volta como apóstolo. Só Deus sabe o que aconteceu nessa trajetória. Pastor, Aí, existe? Assim, existe apóstolo hoje existe. aos olhos da Bíblia? Existe. Porque Deus deu 5 ministérios. Agora, eu dizer para você que eu sou o apóstolo, me considero um apóstolo, eu tenho que dizer para você que esse chamado para o apóstolo, eu tinha um chamado, eu sei qual é o meu chamado. Meu chamado é para ser mestre. Deus me chamou para o ensino. Glória a Deus. E eu estou executando isso, fazendo jus àquilo que ele me chamou. Amém. O meu dom é de mestre. Apóstolo, me corrija se eu estiver errado, só quem pode levantar é o Senhor, né? É isso? Tem uma... Deus que levanta... Hoje, o que acontece? Hoje, um apóstolo levanta outro apóstolo. Um se auto-intitula apóstolo. E isso é complicado. Aí, o que eu tenho que fazer? Tu é apóstolo? Então, vamos ver se você é... Eu vou botar você à prova. Senta comigo aqui. Senta comigo aqui. Eu vou fazer perguntinha básica para você. Se você é apóstolo. Aí eu vou fazer a pergunta para ele. Se ele for, agora, se ele for respondendo aqui, agora, se ele disser que é apóstolo, eu respeito, apóstolo. Porque Paulo, esse título, não engrandecia Paulo. Paulo nunca se titulou apóstolo assim. Ele se apresentava como o quê? Servo. Servo. Paulo, apóstolo, primeiro Paulo, depois apóstolo, seguindo servo do Senhor. Ele não tem uma palavra que Paulo fala assim, apóstolo Paulo. Só nós que falamos isso. Ele nunca falou apóstolo Paulo, ele falou assim, Paulo apóstolo. Servo do Senhor. Servo do Senhor. Mas tem gente que fala assim, apóstolo Valdomiro, apóstolo não sei o quê, apóstolo não sei o quê, apóstolo não sei o quê. Ele se titula primeiro o título. E Paulo não. Paulo reconhece primeiro a pessoa. Ele. Pela misericórdia, apóstolo. Tem gente que se você errar o cargo, ainda te corrige de mau humor. Meu Deus do céu. Teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, irmão Carlos. Aí depois, não, pastor, faleceu, eu sou irmão sim. Né? Irmão, Você é meu irmão. Você é meu irmão. Gente, eu chamo um monte de gente de irmão, nem sei se isso missionário, às vezes eu chamo de irmão, gente. Gente, não gosta. Isso É não. impressionante. Ainda mais lá na igreja, que tem um monte. Eu não Então. falo. Não, mas tem gente que, se não intitular primeiro, ele se acha ofendido. Pastor, E quando não chamam de vaso. De Você tá honra, mentindo, você tá chamando de servo, é vaso, é irmão, de honra. título é depois. Às vezes eu fico, ai meu Deus, será que eu tô fazendo mal? Fala, varoa. A Fabiana tem uma pergunta. pastor, não quero fugir, mas se não for pertinente, e bispa mulher? Não, irmã. Eu não achei
eu não tenho de Gênesis e Apocalipse algo que me ampara, que me prova, que me dê sustentação a respeito disso. Inevitavelmente eu aceito, respeito, mas eu não tenho respaldo bíblico. Obrigada, pastor. Entendeu? Quem sabe um dia, ainda eu estudando mais, eu posso encontrar. Nós estamos em... Obrigada. E eu quero que vocês aí orem por mim, porque eu já me matriculei para o meu bacharel, que eu tenho que terminar o meu bacharel. Meu Deus. Glória a Deus. Eu quero, se Deus quiser, até o ano que vem, meado do ano que vem, Amém. talvez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos que vamos. Conhecemos e prosseguimos. Quem sabe lá no bacharelado, doutorado, eu acho esse negócio aí, eu te digo você. Vou anotar lá. Amém. Bisneto, Deus abençoe essa nova caminhada do Senhor. amém, glória a Deus. E a gente recebe. Isso é bom demais, mas conhecimento é esclarecedor, libertador. Eu amo essas coisas. Fui chamado para isso, né? Tem que fazer o quê? Quem é motorista tem que conhecer código de trânsito. Quem é carpinteiro tem que conhecer esse negócio de madeira aí, ferramenta. Quem é pastor tem que conhecer Bíblia. Amém. É isso aí. Né? Cada um na sua área, tem que... Senão você se perde no meio do caminho, irmão. Tem muita gente que está lá no Beabá, acabou, irmão. Só sabe aquilo. Só sabe dizer que Zaqueu subiu numa figueira braba, desceu. É verdade. Nós temos visto bastante profetas. A gente vê que são homens de Deus mesmo, mas eles estão ultrapassados, eles não evoluíram, né? Acabou. Bem, tem uma boa oratória, mas é realmente o que o senhor falou. Não é profundo, não se aprofundaram. Não. Então, esse detalhe minucioso que nós estamos vendo aqui, Sim. a gente aprende isso em seminário, cara. Mas de seminários que já avançaram. Não é mais aqui. Se eu for pegar um seminário antigo para me fazer, eu não tenho mais aula para me aprender, para nós pegar lá. Pois é. Nós temos que pegar algumas coisas que o Espírito Santo já revelou. A progressão, a igreja, vou falar assim, a Bíblia é um estado de progressão. Amém. Você pode ver, começou com o quê? Com a serpente, não vai? Sim. Termina com a serpente? Com o dragão, a antiga serpente. É verdade. Nunca ela vai começar com... Ela vai dar continuidade, mas ela vai progredir. Começou com o cordeiro, vai terminar com o leão, da tribo de Judá. Sim. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Começou lá o cordeiro. Mas no final, ele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro já virou leão. Agora é cordeiro e leão. Agora é serpente e dragão. Meu Deus. Meu Deus. É progressão, é progressão. Então nós não podemos regredir, poxa. Verdade. Fala alguma coisa aí, Mauro. Pastor Mauro. Se eu falar para Mauro aí, Mauro fica zangado comigo. Obrigado, ligado. Irmão, estamos entendendo aí? Como é que está a aula? Nem, não. Tá benção. Hein? Tranquilo? Então, podemos prosseguir? Amém. Então, nós vamos lá. Então, essa é a nossa base que eu vim tirar, né, da igreja de Tiatira para a igreja de Sardes. Uma igreja que sai das trevas para ir para a luz. Esse é o convite de Jesus. Abre os olhos espirituais de vocês. Vamos aplicar isso para nossas vidas hoje. Sai daqui desse estudo hoje, declarando isso para a sua vida. Eu vou me aprofundar na palavra. Eu vou pedir o Espírito Santo para que me dê luz, porque a sua palavra é lâmpada aos meus pés, luz para os meus caminhos. E ele é espírito e vida. Tem um espírito por detrás da letra. Toda letra que está aqui tem um espírito, porque foi ele que escreveu. Foi ele que ditou. Aliás. Então, como ele dita isso aqui, ele está aqui. E se esse espírito está aqui, ele vai te revelar. Assim como ele mostra para mim, domingo eu preguei uma mensagem que eu fiz um estudo totalmente diferente. Eu não fui pesquisar mais nada.
Eu não fui lá nas minhas fontes. Eu não fiquei ouvindo áudio. Eu não fiquei vendo nada, vídeo de nada. E falei assim, hoje vai ser diferente. Hoje eu peguei um texto, comecei a elaborar ele. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Foi uma mensagem que a igreja está falando até agora. Glória a Deus. Amém. Até Poxa, hoje, eu não agora, estava aí. encontrei com os irmãos falando, pastor, eu já vi o senhor pregar. Eu já vi o senhor pregar. Mas eu não vi o senhor pregar como o senhor pregou domingo. Sabe por quê? Porque eu fui pedir o Espírito. Porque eu estava muito ficando assim, pedindo reforço. E o recurso nosso, claro, nós temos as nossas anotações, como vocês estão fazendo aí. Uma hora você vai lá nela, lê, você vai rever o vídeo. Mas o bom é quando você vai na Bíblia e pede a luz da palavra, a revelação para a sua casa, pela sua família. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que o Senhor tem para o meu lar? Amém. É isso que nós temos que... Glória a Deus. E isso é revelador. Amém. Já eliminamos o versículo 1º? Amém. Meu Deus. 1 hora de versículo 1º. Não, uma hora nele, nós estamos nele desde a outra aula. É verdade. É. E a gente voltou ainda, né? Nós voltamos para ele agora e demos eu acho que a gente deu uma limpeza nele aí agora. Hein? Tem mais, porque é uma fonte, né? Quem sabe outra hora que a gente for abrir, de novo o Espírito Santo fala assim, eu tenho mais algo para revelar através disso aqui. A gente está diante de uma fonte inesgotável, né, pastor? É isso aí. Camila, é por isso que isso aqui não é para qualquer mente. Se você falar isso para o pastor, você, mas você fica numa telinha daquela quadradinha, olhando para o pastor em um computadorzinho. Eu estou aqui no celular. Você num computadorzinho, um computador com a tela maior, outro com a tela menor, e está lá, você leva 1h30 sentada. Eu estou aqui fazendo isso, 1h30, não sei o tempo que Deus está coisa para a gente, mas eu estou aqui fazendo isso para você, porque a gente ama essa palavra, gente. Aleluia. Nós queremos libertação para nossas vidas. Não adianta, ninguém vai libertar nossa casa, não. Quem vai libertar nossa casa é Jesus. Amém. Então, vamos para a palavra. Estamos na luz? Amém. Amém. Amém? Amém. Então, observa. Vai ter texto que nós vamos estudar que vai ser demorado. Vai ter texto que a gente ficar falando, nós vamos ficar repetindo. Então, a gente vai... Aonde é para ficar, a gente vai permanecer. E a hora que a gente vai decolar, a gente vai embora. Um dia a aula vai ser bem didática, como hoje. Tem hora que ela vai ser, assim, uma aula mais pronta mesmo para a gente só ter uma noção daquilo que a gente já ouviu. Então, nós vamos ganhar tempo, né? Mas agora a gente quer ser bem conhecedor, esclarecedor disso aqui. Então, vamos lá, versículo 2. A gente começou essas aulas, pastor, 20 de janeiro de 2024. Nós começamos isso. Nós já estamos... Irmão, nós temos quantas aulas hoje? Alguém sabe? São 10. Sei, eu 10. sei. Ah, tá. Eu não... São 10, Sueli? 10. O Começa meu, antes. o meu é total, desde a primeira aula. 31 aulas, desde que a gente começou o seminário, não o Apocalipse. Não, o seminário. Quando a gente começou... Desde Gênesis que você fala. Desde Gênesis. A primeira de tudo. Entendi. 20... É porque eu não botei a data, eu peguei no grupo. 20 de janeiro de 2024. Nós começamos o nosso seminário. Nosso seminário. E nós estamos com 2 livros. Eu digo para você que, para a gente terminar esse livro aqui, olha o tempo que a gente estamos aqui. Em 2 livros. Nós estamos no meado do ano.
E agora nós estamos com praticamente quantas horas de aula? Botando 1h10 por cada? 1h15? Não, 1h30, pastor. Essa aula aqui é a 12ª de Gênesis. Gênesis de Apocalipse. Geralmente De Apocalipse, perdão. 1h20, 1h30, né? 1h30, pastor, é. Nós estamos aqui com praticamente 12 horas de aula, não é isso? Uhum. E entramos no capítulo 3. Meu Deus. 12 horas não, mais. É mais? Bem mais. Bem mais? Nem sei. É porque se a gente tem 12 aulas de Apocalipse, que o Fábio falou, 12, Fábio. São Mais 18 horas. 18 horas. Esse espírito é muito rico para estar em cinco linhas só, e a gente está em tantas horas. 18 horas só de Apocalipse. O espírito rico. Então, isso aí não tem como a gente, dentro de uma igreja, fora do seminário, aprender isso aqui. Não tem como. Nós não vamos ter tempo para isso, a igreja não vai ter cabeça para isso, atenção para isso, e agora não estão voltados tudo para isso aqui. É por isso que a gente tem que ficar revendo essas aulas, revendo mês de semana, né? Aproveitar bem essa semana que a gente está, que tem essa folga aí de 8 dias, e para a gente tirar essa lição para nossas vidas. Sim. Eu estou tentando aqui, mas eu vim para cá, não trouxe. É porque eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo. Também ninguém é perfeito, né? Eu não consigo anotar e dar aula com uma apostila anotada. Que bom. Então, eu estou sério, eu não tenho nada anotado a não ser Bíblia. Eu não consigo, me perco. Aí os versículos, às vezes, até a hora que eu fico triste. E tem um versículo assim que termina. Eu falei, não dei na aula. Aí lembro depois. A idade vai chegando. Quando você lembrar uma coisa assim, manda o áudio lá no grupo. Aí, ó. Mas a gente vai ver qualquer coisa, a gente vai fazer, interagir também esse grupo aí, a hora que faltar, eu senti que faltou, mas o que aconteceu? Eu vi que faltou alguma coisa, eu voltei. Eu voltei hoje para a gente recapitular o versículo primeiro, para não deixar vocês assim, passar despercebidos. Amém. Versículo 2 diz assim, pode ler. Versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém? Irmão, eles têm o quê? Eles tinham obra? Sim. Tinham ou não tinham? Sim. Às vezes a gente fala assim, todas as igrejas têm obra, irmão. Nós temos que entender que todas as igrejas fazem a obra. Não tem uma igreja que não faz a obra. Porém, o que estava acontecendo aqui? Tinha uma igreja, tinha um grupo que não se rendeu ao clero. Mas era pouco. Então, eles foram mais massacrados. Eles foram massacrados. Eles foram perseguidos, foram mortos. Mas eles não renderam aos cleros. Só que agora, o que vem a carta, a orientação do Espírito aqui? Para dar luz a quê? Que resta um grupo aqui. Pode ler de novo. Versículo 2. Se alerta e fortalece ainda o que ainda resta, né? Que restava, prestes a morrer. Olha só que situação. Ele estava perseguido. Estava sendo perseguido para morrer. Porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. As obras de vocês eram feitas, mas era feita do jeito de vocês. Deus vai punir a igreja que faz a obra do jeito do homem. Eu não vou perder meu tempo. Eu quero estar ano-luz lá na frente. Eu sei que Deus vai me cobrar. Se a obra for minha, se o mérito for meu, se meu nariz, o meu orgulho se empinar,
Deus vai dizer assim, sou eu. Nós aprendemos isso. Quem dá o crescimento é Deus. Meu Deus. Porque o que aconteceu com Lúcifer? Nós Não aprendemos isso queria lá ser em igual a Deus. Então, você quer. Bom, está dentro do contexto. É um preenchimento bem profundo a respeito disso aqui. Se vocês quiserem, eu dou agora aqui uma carga boa. Tem ainda aí, eu acho que uns 13 minutos para a gente segurar isso aqui. Ó, Quer viajar um pouco nisso aí? Vamos lá. essa é a melhor parte desse seminário aí. Então vamos lá. Se você quer viajar, Ezequiel 31. Vamos lá. Pastor, só dar um gancho no que o senhor falou, né? A questão do crescimento que ainda há Cristo. Uhum. Tem uma passagem em 1 Coríntios, né, 3, que Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Isso aí. Nós demos esse texto na aula passada. Não É isso aí. lembro. É isso Falamos aí. sobre isso, falamos. Falamos sobre isso aí. Esse foi na aula passada, mas falamos. Deixa aí, Ezequiel. Deixa eu ver se Zé Amaro achou aí, Zé Amaro. Ezequiel, então. Ezequiel 31. Lá no meio da Bíblia você vai achar o texto. Já achamos, já. Já achei? Vocês estão arrumados? Quem não achou, bom pastor. É mesmo. Eu estou aqui em Apocalipse conversando em outra coisa aqui. Entendeu? Irmãos, presta atenção. Nem tudo. Aqui nós vamos ver uma projeção profética. Nem tudo que escreveu aqui, Deus está falando como você tem que entender. Agora precisa dos 7 espíritos que está por detrás da letra, para nós entender isso aqui de lá de Sardes, para pegar a luz da palavra. Vamos entender. Vagar, respira. Vamos lá, que é muito forte isso aqui, hein? Vamos lá. Lê, Camila. Do primeiro, pastor? Isso. Ezequiel 31. E Presta atenção, sucedeu. Camila, nós vamos versículo, vou dar uma paradinha, você lê o primeiro versículo, dá uma paradinha, quando eu falo assim, prossegue, para nós também entendemos que esse texto aqui é profético, precisa entender através do Espírito. Irmão, se você ler esse texto aqui sem o Espírito e sem nenhuma pessoa para te instruir, você não entende no momento. Mas depois que eu começar a dizer para você, vocês vão entender, vocês aí. Vamos lá. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante a tua grandeza? Para um pouquinho. Filho do homem, diz a quem? A Faraó. Não tem nada de faraó aqui. Está escrito faraó, não está? Agora tem que pedir a projeção profética, porque Deus vai falar agora de uma pessoa, Lúcifer, vai tratar dele como árvore, e não como faraó. Faraó é apenas uma pessoa semelhante que, na época, tinha que comparar como Lúcifer, de tão mal que ele era. Então, para ninguém entendia quem era Lúcifer, aí foi falando Faraó. De Faraó, vai falar sobre a árvore, que representa Lúcifer. Vamos lá. Lê de novo o versículo 2, nós vamos entrar no 3. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante à tua grandeza? Eis que a Síria
era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa remagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Olha só, preste atenção. Considerai o seguinte exemplo. A Síria está dando um exemplo. Isso aqui é um exemplo profético. A Síria, outrora, um cedro do Líbano. Esse cedro do Líbano aqui é Lúcifer. Com os belos... O que está aí no céu? Formosa. Frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta. Ele se destacava. O seu topo ficava muito acima das margens das outras árvores. Ele era maior que todas as outras árvores. Só que tem que entender uma coisa: por que ele era maior? Só tem que entender por que ele era dessa forma. Continua. As águas o fizeram crescer. Quem que fez crescer? As águas. Ah, bem, pensei que ele era sozinho. O Espírito Santo. É o Espírito Santo, as muitas águas. Você sabe por que você está aqui? Você sabe para onde você chegou? Porque você não é merecedora de nada. Mas o Espírito Santo, pela graça e misericórdia, me concedeu a graça de eu estar aqui. Eu não cresci por meu mérito. Eu tenho um dom. E dom, sabe o que é dom? O dom não é meu. O dom é uma dádiva de Deus. Aleluia. É Deus que dá o dom. Então, eu tenho que entender. Quando nós entendemos que eu estou fazendo obras, mas eu estou fazendo para mim mesmo, eu estou me exaltando, empinando meu nariz e achando que eu sou o cara, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Cara. Não vai dar certo. Não vai muito longe. Muitas igrejas não vão muito longe por causa disso. Por causa da soberba. Porque tem que entender quem é que vai dar o crescimento. Se eu não entender quem deu o crescimento, se eu não entender quem é que está fazendo, se eu achar que sou eu, conheço as tuas obras, você está fazendo muita obra, mas essa obra que você está fazendo aí, eu não aprovo. Seu orgulhoso. Eu não aprovo. Continua, filho. As águas o fizeram crescer. Uhum. O abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Isso. Continua. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do Por campo. isso que você cresceu, por causa do Espírito Santo. Por isso que você cresceu, por causa da revelação da minha palavra. Por isso que você é uma pessoa transformada. Não é por teu mérito. É porque eu levei as águas, você andava, eu mudava o curso do rio para te regar todos os dias. Amém. É Deus que cuida de nós. Olha, isso aqui é profundo. Vamos lá. Pastor, eu posso ler numa outra versão aqui? Pode. As muitas águas o nutriam, as fontes profundas faziam-no desenvolver. Os seus ribeiros corriam límpidos e generosos, desde onde estavam plantados e se estendiam a todas as árvores dos bosques. Olha o zelo. Olha o zelo do Espírito Santo. Aonde tivesse plantado, as águas chegavam lá e fazia crescer. Essa parte que ele fala assim, estava plantado e se estendia a todas as árvores do bosque, como se ele fosse alguém que alimentava as outras árvores também, pastor? Não, ele tem que entender que ele não nasceu sozinho, ele foi plantado. Para começar, eu tenho que entender. Tudo que está ali foi plantado, foi plantado, foi plantado. Tem gente que acha que está lá porque ele está, mas ele não foi, não. Ele foi plantado. Eu fui plantado. Nós fomos plantados.
Então, nós temos que entender que você não nasceu sozinho, por acaso uma semente ali brotou do nada. Nós fomos plantados. Ele foi plantado, só que ele se destacou. As muitas árvores até ele, as muitas águas. Nós vamos ver lá na frente que ele recebia muitas águas. Sim. Era algo que Deus tinha para... Irmã, quem é mais é dado, mais é cobrado. Quem busca mais, recebe mais. Tem que saber que depois que você estiver lá no alto, que você vai saber manter. Porque o que te leva lá no alto, você sabe que... O que te coloca lá no alto, você sabe o que é? Não é quem é, não. Quem é, você sabe. O que é? Quem te coloca lá no... O que é que te coloca lá no alto? Está entendendo a minha pergunta? Não é quem te coloca. O que é que te coloca? Muitas obras. Ó, o seu dom te coloca lá em cima. Mas o que te mantém lá em cima é o dom? É o seu caráter. O teu dom te leva. Meu caráter, lá de cima, se eu não tiver... Se o meu cara for mal, eu desmorono. Eu vou provar isso tudinho aqui que nós estamos falando isso aqui. Só que a aula vai passar aí de... Vamos lá. Vai passar dos 9h30 agora. Eu sabia que eu ia dar um negócio profundo aqui. Versículo 5, pastor. Por isso, ele cresceu mais do que todas as árvores da floresta, e os seus galhos se multiplicaram e espalharam-se por todos os lados, graças à fartura de águas passando por suas raízes. Graças Ou por a causa quem? de muitas águas. Muitas águas. É por isso que você está aí, rapaz. Seu cedro do livro. Só que ele começou a entender isso de uma maneira muito... lá na frente, aquilo subiu a cabeça dele. E tem pastor que a igreja está lotada, você não te visita mais, você não faz falta mais naquele banco, nem sabe que você foi no domingo. Vamos que vamos? Depois você anota esse texto, você vai ter que ler em casa, irmão. Eu só vou dando aí uma pincelada aqui, senão vai sair daqui 10 horas hoje. Versículo 6. Hoje já passou por esse versículo. Já passou. Você já passou. Deve ter sido no outro estudo, né? Foi em Gênesis. Alex. Foi em Gênesis? Foi. Vamos lá. Todas as aves do céu construíram seus ninhos sobre seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo da sua folhagem. Todas as grandes nações desfrutavam da sua sombra. Isso que é um perigo, né? Cresceu, destacou, apareceu. Quem não quer estar perto? Quem não quer estar perto de uma influenciadora? Quem não quer estar perto de uma Camila que abre mão, ajuda, vai para a rua, ajuda eles ali, leva alimento? Eu vou querer estar perto de pessoas que crescem. Ele cresceu, as árvores falaram assim, vou fazer ninho aqui. Vou me encostar aqui. Os aproveitadores vão chegar. Só que o problema todo é na hora de cair, porque você só é muita coisa quando você tem para oferecer. O dia que você parar e não poder ajudar mais ninguém, ou dizer um não hoje, talvez você não prestar mais amanhã. Mas enquanto você está crescendo, você tem algo para oferecer, as pessoas querem fazer ninho na tua árvore. Isso é normal. Vamos. Era de uma beleza majestosa, na sua grandiosidade de seu porte, na extensão dos seus ramos, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Só dá isso. Só dá em muitas águas para ele. Só dá. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Isso aqui não pode estar repetindo de qualquer maneira. Está dizendo assim: cuidado, hein? Lembra o fato de você estar aí. Lembra quem é a sua fonte, né, pastor? Lembra quem é a sua fonte. Lembra da onde você está sendo sustentado. Não chega lá em cima, depois que você tiver carros, casas, e não esquece disso aqui, não. Porque são as muitas águas que estão fazendo você crescer.
É a mão de Deus que está na tua vida. Lembre-se disso. Vamos lá. Oi. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus, Para um pouquinho. Nenhum do que demais? nenhum dos demais cedros. Tinha outros cedros? Tinha. Tinha outro querubins? Tinha. Só que ele era o querubim de guarda. Ele andava nas pedras afogueadas. Eles eram o guardião. Ele guardava as ordens que Deus dava para as coisas. Então, tinha outros. Mas ele se destacava entre todos. Olha aqui. Nenhum dos demais cedros plantados. Lê isso de novo, irmã. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus. Lembra? Plantado. Você não nasceu sozinho. Então, pastor, as nações que habitavam a sua sombra no 6 eram anjos, isso? Hein? As nações, grandes nações habitavam a sua sombra eram anjos? Anjos. Porque Não sei. árvores, irmã, árvores são anjos. Árvores são, no mundo espiritual, as árvores são anjos. Eu vou provar isso na Bíblia para vocês também, agora mesmo, que árvores são anjos. No mundo espiritual. Anotaram aí? Não, pastor? Não, eu vou provar aqui primeiro, aqui, para vocês anotar. Anota aí para aí, Marcos 8:32. Tomara que a memória não esteja boa, não tem nada anotado. Eu essa memória aí. Vamos lá. Isso é assustador. 8:32. É porque vocês vão falando um assunto, eu tenho que buscar versículo lá isolado, assim, esquecido para mim, né? Eu tenho que restaurar ele. Porque já é um assunto que não estava aqui no programa, que ela fez uma pergunta aí muito importante. Eu E acho eu que não não é consegui esse não, pastor. Esse não. Não? Marcos. Deixa eu ver aqui, meu pai. Deixa eu Esse ver. eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. Estou falando, você que é muita coisa. Pesquisa para mim, mano. O cego que Jesus cuspiu e tirou ele bota assim, retirando para fora, cuspiu nos seus olhos, cuspiu, fez saliva. Escreve aí para mim, você vai achar ele. Retirando para fora, cuspiu, colocou a saliva nos seus olhos. Vai aparecer o texto aí. Agora eu lembrei desse texto. Vai lá. Ele vê como árvore, né? Isso. Marcos 8:22. 22, 32? É a idade. Marcos 8:22. Isso aí. Lê aí. Você só Falei errou 8:32. só por 10. Tá bom. Tá bom, Otávio? Tá bom. Vamos lá. Tá na Bíblia, tá bom. Leu 24. Não, Ele levantou. Lê do começo? Lê aí, Fabiano. não. Lê tirando para fora. E tomando o cego pela mão, levou para Isso. fora da aldeia. Isso aí. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Uhum. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois vejo como árvores. Então, para um pouquinho. O que Jesus fez? Ele foi fazer a cura nele, Jesus deu uma dosagem muito forte. Aí ele foi para o mundo espiritual, Jesus falou assim, tem um negócio errado aqui, volta cá. Aí Jesus botou a mão de novo no olho dele. Lê aí. Levantando os olhos, disse que vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. E agora? Depois disto, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos Não, tem que botar a mão de novo. e o fez olhar para cima. E agora?
E ele ficou restaurado, ó. Restaurado. E viu todos claramente. Pronto, agora estou vendo o nome normal, carne e osso. Caramba, Jesus jogou lá no mundo espiritual. Meu Deus. Porque lá no Salmo 1 diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiro. Sim ou não? Sim. Sim. É isso aí, gente. Esse Salmo 1 é mundo espiritual. Meu Deus. Então, quando Jesus foi curar o cego, Jesus deu uma dose de milagre nele e tirou ele da terra. Oh, glória. É porque você tem que saber uma coisa: Jesus tem muito mais para dar daquilo que você está pedindo. Mas, pastor, o senhor falou que árvores são anjos ou são homens? Não entendi. São Quem? anjos. Anjo, filho. Só que no mundo espiritual nós somos anjo, filho. Nós não vamos ser homens, nós não vamos ser mais carro. Nós somos árvores plantadas ao ribeiro, então. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros. Junto ao ribeiro, então nós somos anjos. Então, mas não somos árvores nascidas qualquer, somos árvores Plantadas. plantadas junto às águas. Cuidado com essas águas, não pode esquecer dela. Junto a ribeiro. Amém. Vamos encerrar aqui? Acabou a hora está embora. Meu Deus. Marcos o quê, gente? Marco o quê? 8:22. 8:22. Mauro acordou agora, cara. Achei que tava dormindo. Não, tá só escrevendo. Ai, não. Marcos. 8:22. Ai, gente. Amém. 8:22. Vamos. No Salmo 1, você falou o quê, pastor? Pode repetir? Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, nem assenta a roda dos escarnecedores. Mas já que tem a sua lei na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois são como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quando faz prosperará. Árvore Pastor, plantada. a gente não terminou esse versículo, só pegamos a primeira frase. Qual? Esses somos nós. O 8. Do 8? A gente não terminou o versículo todo. Tá dizendo Não. Eu só fui parar, porque ela me fez uma pergunta, eu tinha que reparar ela. Não, não sei, mas o senhor disse que quer acabar a aula. Não, vou acabar não, vamos embora. ele perguntou. Perguntei, cara. Vamos lá? Então, agora vamos fazer o seguinte. O assunto é parecido, nós já tiramos alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu tiro. E a gente vai agora direto. A gente vai, o Giberiano vai pegando a Bíblia e vai acompanhando. E vamos ver se Carlos, o pastor, pode ajudar alguma coisa. Tá. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus conseguiam rivalizar com a sua formosura. Nem os pinheiros eram capazes de igualar-se aos seus ramos. Tampouco os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus assemelhavam à sua beleza. Nenhuma. E depois vão ter até inveja. Você pensa que a inveja nasceu agora? E desde lá já tinha essa inveja. Nenhuma árvore do jardim, só porque ele recebia muitas águas. Continua. Ramita, sua Ramita fazendo. O que você está fazendo, Ramita? O Marco. Dá um áudio, Marco. Isso. Guarda aí com o Sunamita. Versículo 9. Vamos lá. E isso porque eu fiz. Aqui está o eu com E maiúsculo. E isso porque eu o fiz exuberante e com as mais ricas ramagens. Porque De modo que é Deus. Esse eu aqui é Deus. é Deus. De modo que todas as árvores do Éden, delícia que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Todas. Ele é diferente, ele cresceu mais do que nós. A minha tradução diz, eu o fiz formoso. Isso, mas é ele que fez. Se você pegar esses princípios aí, segurar com você, é Deus que faz, acabou, meu irmão. Segredo Verdade. no ninho, ainda nem voa. Elimina lá no ninho.
Nem sai do ninho. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como ele se desenvolveu, se tornou tão alto, estendendo seu topo acima da espessa folhagem e observando a maneira como seu coração se ensoberbeceu por causa do seu porte e altura. Ele esqueceu das águas agora. Esqueceu de quem ajudou. Nunca, irmão, seja grato. Nunca esqueça daquele que uma vez estendeu a mão e te colocou hoje. Se você está em um lugar hoje, talvez alguém estendeu uma mão lá atrás. Seja grato. Deus ama a gratidão. A gratidão te coloca em posição muito... Eu nunca chegaria aqui se alguém não estendesse a mão para mim lá atrás. Eu sou grato a muito líder. Grato pelo que fizeram por mim lá atrás. Ele agora esqueceu. Olha que Deus, fui eu, sou eu. Fui eu que te fiz assim, foi as muitas águas. Eu poderia cortar, eu poderia fechar aqui o registro aqui e a água não ir mais para a tua árvore. Você poderia secar. Mas agora, quando ele percebe que ele agora é a soberba subiu, né? Então ele se achou melhor do que todo, vê o que acontece. Eu mesmo o entreguei ao governante das nações, para que este o tratasse segundo a sua malignidade, e assim eu o rejeitei. Pronto. Deus já te entreguei, eu te rejeitei, agora já que você acha que você era o tal, agora já não é mais o que você está pensando. Vamos lá. Então as mais impiedosa e sanguinária das nações pagãs o derrubou e o deixou no deserto. Seus ramos caíram sobre os montes, e em todos os vales os seus brotos serão quebrados, junto a todas as ravinas e ribeiros da terra. E todos os povos do mundo se retirarão debaixo da sua sombra e o abandonarão. Não tem mais nada para oferecer? Não tem nada mais que preste nessa pessoa? Quem vai querer encostar mais nisso aqui? Agora era o versículo 13. Todas as aves do céu se instalaram nas ruínas daquela imensa árvore caída, e todos os animais silvestres se abrigarão em meio aos seus galhos. Pastor, aqui a gente pode dizer que, quando ele fala que todas as aves do céu se instalaram nas ruínas daquela imensa árvore caída. É meio que caiu tudo junto? Porque aconteceu isso, né? Ele caiu, muitos anos caiu junto. Né? Então, o que aconteceu? Todas as árvores ali, caiu um terço das árvores, caiu com ele. Todos que estavam com ele, todos que se invejaram deles, todos, né? Acharam uma admiração por ele se destacar. Mas ele convenceu algumas árvores a caírem nas suas próprias ruínas. Que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, nós vamos estudar sobre isso aí, lá na frente ainda, que eu não me engano, Apocalipse 12, 13, nós vamos estar estudando isso. Só que nós vamos estar vendo agora como que... O que Deus faz? Quem que fez esse cedro crescer? Para a gente encerrar aqui. Quem fez esse cedro crescer? Deus. É isso que nós temos o seguinte. Aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu aqui? Deus está tratando de cedro, de árvore, não tem? Sim. Vê se vocês vão preparar agora para receber essa revelação agora que é forte. Toda árvore, quem corta? Quem corta a árvore? Deus. Não, vamos para o literal. Corta a árvore é o homem, né? O lenhador. O lenhador. O homem. Você sabe o que vai acontecer? Foi um lenhador lá, cortou essa árvore, as demais árvores ficaram lá. Nunca mais voltou lá para cortar, só cortou dessa vez. Foi lá, deu um corte, tombou. Esse lenhador veio, aquele lenhador. Lá no Novo Testamento, ele continuou mexendo com lenha, com madeira, e chamou de carpinteiro. Meu Deus. Ai, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Onde está escrito isso, pastor? Deixa eu me lembrar aqui, meu pai, não pode ficar sem coisa. Isaías 14:8, veio para mim. Vai encerrar. Uma vez eu fiz uma atividade com as crianças que falava do lenhador. Vamos lá. Desse 14:8. 14:8? É. Desde que ele veio aqui cortar, tá parecido assim. Nunca. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Que isso, cara. Esse homem, rapaz, que HD é esse, meu Deus? Misericórdia, cara. Doido. Doido. Você não quer mexer com. Não quer reconhecer que sou eu, não? Não quer, eu te corto, rapaz. E lá na frente eu sou carpinteiro, sei mexer com madeira, vou continuar fazendo o que eu sei. Você... Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos parar por aqui? 21:47. Não, E eu te digo, se vocês quiserem mais revelação, eu dou isso na próxima aula, dando sequência profético ainda. Amém. eu acho, hein? Vou até anotar esse versículo aqui que a gente parou. Versículo 10. Amém? Amém. Que aula, né, irmão? Forte. Que aula. Engraçado, eu gosto muito quando, desde o primeiro estudo que o senhor fez lá, eu acho muito interessante estudar sobre Lúcifer. Isso me encanta. Porque é muito. A gente fala só Lúcifer, só o Satanás, mas, cara, existe muita coisa que engloba isso aí. Meu Deus, meu Deus. A trajetória dele é muito grande. Muito forte. É muito forte. Muito forte. Da plantação da árvore à queda. Muito forte. Nossa, esse Ezequiel 31, misericórdia. Entendeu? E Isaías? Meu Deus. Isaías Esse Ezequiel 31. Muita revelação. é muita revelação. É isso que eu falo para vocês. São coisas que a gente só vai aprender em seminário. Uhum. Eu nunca aprendi isso dentro de uma igreja. Não dá tempo, né, pastor? Não dá tempo. Não dá. Você tem que provar, né? Você tem que falar, você tem que provar, você tem que. Não só isso. O culto na igreja é 1 hora. O culto na igreja é 1h30, 2 horas de culto, entre louvor, oportunidade. Nós estamos aqui com 1h49. A palavra 40 minutos. A palavra é 40 minutos. Aqui nós estamos com 1h50 minutos de palavra. Verdade. Não tem Amém. como comparar. Não tem como. Eu não sei dar estudo sem voltar, sem ir na Bíblia. Então, sem passear na Bíblia. Eu não consigo. Entendeu? Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai orar aí para nós? Para a gente encerrar. Sueli. Fabiana. Fabiana. Fabiano, então vamos lá, Fabiano. Pai, queremos te agradecer